Olá, queridas alunas, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula número 20, nós vamos falar sobre o teatro expressionista. Bom, gente, a arte expressionista de uma forma geral, ou expressionismo, foi um movimento de arte moderna nas diferentes linguagens artísticas. Ele surgiu na Alemanha, lá naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, e aí disseminou-se por outros países, influenciando artistas dos mais diversos lugares. Dessa forma, gente, artistas de diferentes linguagens acabavam influenciando uns aos outros. A principal característica do expressionismo é a ideia de que a arte deveria expressar o seu sentimento, a emoção do artista, toda a subjetividade e intuição, aquelas emoções mais profundas do ser humano. É possível encontrar alguma dessas características em artistas tanto anteriores como posteriores a esse movimento. O que diferencia o expressionismo, gente, no entanto, é a consciência desse modo de pensar e fazer arte. E aí eles entram em contraste da forma de como a arte era feita até então. Para os realistas, a arte devia ser uma representação fiel da realidade. Tinha que ser visível, cheio de regras pré-definidas. Agora, para os expressionistas, para que uma obra de arte pudesse expressar o seu íntimo, ele não podia se ater às regras, mas sim se pautar na liberdade criativa. O universo expressionista no teatro e no cinema também assegurou a expressividade máxima, atingindo diretamente o público, fazendo de cada elemento cênico, do ator, do cenário, da luz, da música, um elemento de choque, um elemento que age, portador do grito da alma. E essa é uma reação violenta contra o realismo. E o naturalismo também, porque ia contra as aparências da realidade material, e buscava desnaturalizar a cena, e desembaraçava a cena, tirava o caráter descritivo, tudo certinho, toda aquela imitação realista. E assim, dessa forma, eles achavam que eles exprimiam a essência do drama, porque era um jogo antinaturalista do ator. Criavam simbologias, alinhavam uma iluminação que permitia ao espectador não captar o lugar só da ação, o enquadramento, mas um acontecimento, tornando assim a realidade do drama bem profunda. Atores expressionistas, muitas vezes, dramatizavam o despertar espiritual e o sofrimento dos protagonistas, entende? O Strindberg, por exemplo, ele foi o pioneiro dessa forma de atuação. Ele escreveu uma trilogia autobiográfica. Essas peças também dramatizavam um pouco contra os valores burgueses. Sempre tinha um pai de família autoritário. O Strindberg, gente, como eu já disse lá no vídeo sobre o realismo, ele é um dos mais importantes dramaturgos suecos e mundial. Com as suas obras em prosa e seus dramas, ele foi precursor do naturalismo e, ao mesmo tempo, um grande destaque no expressionismo. Nessas peças autobiográficas, ele recriou a sua problemática pessoal. Então, ele teve 3 casamentos fracassados, ele falava muito sobre solidão e também sobre questões espirituais, com obras impregnadas de tristeza mesmo. Entre elas O Pai, de 1887, A Senhorita Júlia, de 1888, assim como as peças Páscoa e A Dança da Morte, ambas de 1891, ele ilustrava justamente esses conflitos. A encenação em si, ela possui algumas características bem específicas. Uma certa nostalgia, trazendo a iluminação com contraste entre claro e escuro. A cena começava numa penumbra, assim, e aí de repente vinham uns feixes luminosos. Uma hora estava animada, outra hora violenta demais. Então sempre esses contrastes modificavam as cores dessa iluminação, produzindo muita sombra. Então essas sombras eram uma projeção do sobrenatural e aumentava a tensão poética, vamos dizer assim. Tinha muito reflexo em espelho, coisas deformadas, distorções. E a luz e a escuridão, eles sempre desempenhavam um papel e um ritmo que criava uma cadência, assim, com a música. E a cor sempre com uma tonalidade afetiva, assim. Pesada ou leve, sempre no contraste. Triste e doce, uma coisa meio mística. Muitas escadas, corredores escuros. O espaço cênico, a cenografia era uma coisa deserta, assim.
Só tinha o essencial. Então a ideia de contraste com o realismo era jogar fora tudo que era de decorativo, e aí trazia cenas que trabalhavam com um vazio, né? Um espaço dinâmico para o ator. Ele virava um espaço rítmico. Então o cenário ele jogava com o corpo do ator, entendeu? E aí o corpo do ator também fazia parte do cenário. A expressividade é apresentada da forma mais violenta possível, de modo que atingia diretamente o público, fazendo de cada elemento presente na cena, tal como o ator, a luz, o cenário, a música, elementos que causavam impacto, para o público sentir aquilo na alma. E assim o expressionismo se concretizou em todas as artes, no cinema, na literatura, nas artes visuais, nas artes plásticas, na dança, fotografia e também na arquitetura. Aí, gente, o ator ele representava fisicamente. E é nessa época que começam os estudos sobre a preparação corporal do ator, porque ele tinha que ter uma representação física do corpo humano. Toda a forma, o volume, porque isso tudo fazia parte para a construção da sombra do corpo do ator na cenografia. Então não se trata mais de encarnar o personagem, como era no realismo naturalismo, mas sim de revelar a situação, de traduzir aquele estado da alma, sublinhar das características dos personagens e também dos momentos essenciais da ação. Então não era uma arte de encarnar o personagem, era uma arte de revelar o personagem. Então tinha movimentos abruptos, ásperos, interrupções de movimento em pleno discurso. Então o ritmo de um gesto ele tem um caráter muito mais carregado de sentido e de emoção do que o gesto comum do comportamento natural. E aí dentro dessa atmosfera, esses gestos, eles acabavam criando um sentido. O legal do teatro expressionista, gente, é que os personagens, eles mudam de identidade, entendeu? Eles também podem assumir o papel de coisas, ou vice-versa. Além do fato de dramatizar o que não é real. Por isso que tem muita influência no cinema. Porque pela imagem, a gente pode criar coisas mais ilusórias, né? E aí isso faz distorcer a realidade objetiva. Então é comum em algumas peças a realização de sobreposições, de gravações de narrativas, em um processo quase cinematográfico. Então são várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Projeções, aquela brincadeira da luz e da sombra. E aí tudo isso para conseguir expor o pensamento do personagem. Porque quando a gente pensa e imagina, a coisa é bem distorcida, né? A gente não pensa assim na realidade mesmo. É como se fosse um sonho colocado para você assistir. O expressionismo também possui uma forte filiação com o romantismo. E no teatro tem muita tendência do romantismo, por conta dos extremos exageros, deformação de figuras e a busca pela expressão do sentimento e emoção do autor, de forma que é espremida a essência do drama através dessa ação antinaturalista. O exemplo de um autor que eu gosto muito, que é uma peça também que modificou a minha vida desde quando eu era adolescente, comecei a fazer teatro, até hoje, do dramaturgo Franklin Wedekind. Ele foi ator, dramaturgo e romancista, e um dos precursores do movimento expressionista. Ele é autor, gente, da peça O Despertar da Primavera, a sua peça mais conhecida. Ela foi escrita em 1890 e chamou a atenção tanto de Freud como de Lacan. E esses dois psicanalistas super importantes, eles passaram bastante tempo da vida deles se dedicando a investigar essa obra. Escreveram bastante coisa sobre isso, né? Para abrir portas para o diálogo entre os aspectos literários da dramaturgia e a teoria psicanalítica. Ela foi escrita em 1890, mas foi publicada em 1891. Então, O Despertar da Primavera, gente, é considerada uma peça bastante ousada para sua época. Ela antecipa um pouco o teatro naturalista, ficando próximo do expressionista, daquele expressionismo que surgiu na Alemanha por volta de 1910, em reação à representação que pretendia limitar a vida. A ilusão da realidade foi apresentada na peça através dos cenários, que distorciam os elementos cênicos, chamando a atenção assim para o fato de que a encenação se apresentava como arte, colocando em cena os sentimentos humanos e sociais, que é a tendência principal do expressionismo. Uma das adaptações mais importantes nos tempos contemporâneos foi em 2006, que foi feita uma produção musical off-Broadway. E essa peça, gente, ela ganhou 8 Tonys, que é um prêmio muito importante para o teatro musical nos Estados Unidos.
entre elas melhor musical. Os autores que fizeram essa adaptação, eles pensaram na apresentação dessas músicas, né, desse musical dentro dessa história, como se fosse um show de rock. Então, na hora que os personagens cantam, eles se transformam em ídolos do rock, o microfone na mão e tudo. E o sucesso dessa produção, ela gerou várias outras montagens pelo mundo afora. E a versão brasileira estreou no Rio de Janeiro em 2009 no Teatro Villa-Lobos e foi assim aclamada pela crítica e pelo público e ganhou o Prêmio de Arte e Qualidade Brasil. Ela tem inteirinha no YouTube, viu, gente? Pode procurar para assistir. Vale a pena. O teatro, gente, é o meio ideal para a expressão emocional do expressionismo. Pelo seu caráter multiartístico, que combina palavra com ação e movimento. Não apenas tipos diferentes de expressão se juntam numa encenação de uma peça, mas um espetáculo de variedade que inclui números musicais, poesia, dança, teatro, circo. Então, o espetáculo expressionista é realmente multiartístico. Engajados em um projeto de crítica social de seu tempo, os expressionistas eles escolhiam temas relacionados às angústias da condição humana, a morte, o medo, a questão da sexualidade, e eram muitas vezes representados de uma maneira bem sombria. O expressionismo surge no século XX, gente, como uma tentativa da arte moderna de representar um mundo em constante transformação. As mudanças provocadas pela automatização industrial em larga escala, pelo crescimento acelerado das grandes metrópoles e pelo surgimento de novas tecnologias apresentavam um novo paradigma, transformando a maneira como o ser humano existe e interage com o mundo. Assim, a arte precisava também contemplar a vivência humana desses novos tempos. Entende? De modo geral, os expressionistas, eles tentaram captar o drama da existência, da tentativa do homem de dominar a realidade e não ser arrastado por ela. Então é isso, gente. Tem uma atividade no Maestro de criação de personagem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tenha uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!